na arte de fazer balas e bombons. Eu me considero um homem de campo. Eu gosto de estar dentro da fábrica. Eu gosto de acompanhar a produção, de olhar, ver como é que está, o bombom serenado está bom, está bem coberto, o chocolate está com brilho, ele está bem embrulhado. Eu experimento, vejo se o sabor está bom. Isso me causa muita satisfação. Foi nos últimos 10 anos, com uma estratégia agressiva de marketing, que a Garoto se projetou definitivamente no mercado nacional. Triplicou sua produção, ampliou as instalações, o parque industrial foi modernizado. Hoje, são 70 mil toneladas de chocolate distribuídas pelo Brasil inteiro e exportadas para mais de 40 países. Mas uma coisa resiste ao tempo: a marca criada por seu Henrique. O nome Garoto, ele já é atemporal, ele não é nem moço nem velho, nem antigo nem moderno, ele é atemporal. O boneco, por exemplo, ele não é feio nem bonito, ele é um patrimônio. Henrique, um imigrante alemão que chegou ao Brasil em 1922, fugindo da Primeira Guerra Mundial, trabalhava numa torrefação de café quando recebeu uma herança da família. Foi a oportunidade para ele abrir o seu próprio negócio. Com o dinheiro, ele importou máquinas usadas da Alemanha e começou a produzir balas, vendidas em latas como essas. Mas havia um problema: nem mesmo os donos de bombonieres da própria Vitória se interessavam em experimentar o novo chocolate. A força das grandes marcas da época, Sangsen, Gardano, Falck e Lacta, parecia imbatível. Aí meu pai apareceu lá com o bombom dele e falou: não, bombom só de São Paulo, né? Nós não vamos adquirir o seu bombom não tem marca, não tem aceitação, é desconhecido, né? Aí o que ele fez? Ele montou um balcão, uma loja na própria fábrica. Época dos bondes e de comprar bala na venda da esquina, anos 40. Helmut ainda era um menino de calças curtas quando estourou a Segunda Guerra. Para muitos empresários, ela foi um estímulo. Era preciso produzir aqui o que não se podia mais importar. Mas para os Meyer-Freund, o efeito foi justamente o contrário. A ofensiva alemã na Europa quase fez desabar os sonhos do jovem empresário. Com a entrada do Brasil na guerra contra a Alemanha, a fábrica da Garoto foi ameaçada de ser quebrada. O pai de Helmut entrou numa lista negra do governo. De repente, ficou quase impossível conseguir fornecedores e clientes. O jeito foi apelar para outros alemães. Ele viajava o interior do Espírito Santo. O interior do Espírito Santo, as estradas eram todas de barro. E o interior do Espírito Santo tem uma colônia alemã muito grande. Então ele, como alemão, ele se identificava muito bem. Parecia lá um vendedor falando alemão, aí o pessoal vibrava, né? Então meu pai não tem, ele já comprava, é de alemão, vamos comprar, né? Hoje a Garoto é uma marca tão popular que poucas pessoas conhecem a origem de seus fundadores. E o que chama a atenção no seu desempenho não é apenas o volume das vendas, mas o crescimento vertiginoso que ela alcançou nos últimos anos. De 89 para cá, a produção subiu 46%. E ela se tornou a empresa mais capitalizada do país no setor de alimentos. Além disso, a Garoto é líder no mercado de bombons. Muita gente pensa, olhando de fora, que existem empresas prontas, que chegaram ao tamanho ideal. Mas, na verdade, toda empresa está em permanente processo de crescimento. O que varia é o ritmo desse crescimento. E isso depende fundamentalmente de uma pessoa, o executivo principal da empresa. Esse é o ritmo que Helmut Meyer-Freund imprime a Garoto desde que assumiu a presidência. O de uma fábrica sempre em construção. O setor de pastilhas acabou de ficar pronto e ele já começou a levantar outra unidade. Helmut nunca descansa, tenta acompanhar todos os avanços tecnológicos e até quando para de trabalhar, mantém sempre o mesmo ritmo. Helmut é irrequieto, mas disciplinado. O amigo Laércio Lucas lembra a escalada de 9 quilômetros que fizeram ao Pico das Bandeiras com outros amigos. Helmut tinha preparado o lanche, sanduíches e chocolates. E ao chegarmos ao meio do caminho, onde tem uma casa de pedra, que usualmente se para fazer um ligeiro descanso, o pessoal avançou no farnel e o Helmut disse: não, absolutamente, comer só para quem chegar lá em cima. Antes de chegar lá em cima, nada.
E também existe o provérbio alemão que diz o seguinte, esse Arbeit dann der Schnaps, quer dizer, primeiro o trabalho, depois a cachaça. Essa disciplina, herança da origem alemã, foi reforçada durante os anos que Helmut estudou aqui, no Colégio Kehl. Hoje é dia de festa no Kehl, uma escola fundada por alemães no final do século passado, na cidade paulista de Rio Claro. Ex-alunos e antigos professores se reencontram para lembrar os velhos tempos. Para Helmut, foi uma fase importante da vida. Ele entrou no Kehl aos 10 anos, em 46, e só saiu 6 anos depois. Entre as recordações mais fortes daquela época está essa aqui, que ele revive em tom de brincadeira. Nos dias em que o filho do dono da fábrica de chocolates recebia presentes da família. E o Meyer Freund, então, era o privilegiado que o papai dele mandava uma lata de 20 litros de chocolate, bombons. Imagina, naquela época. Então, quando chegava a encomenda, o Meyer Freund tinha amigo pra caramba. Formava uma fila onde o Meyer Freund ia, aquela fila atrás. Foi também no Kehl que ele começou a demonstrar características que mais tarde marcariam a sua trajetória de empresário. A perseverança e a vontade de vencer. Eu lembro muito bem da turma da natação, né? E nós fomos uma vez, a pequena equipe de natação de ginásio Kelly, foi em 1954, campeã paulista. Nós ganhamos, naquela época, do Esporte Clube Pinheiros, né? Levamos o troféu de campeão paulista para Rio Claro, né? Foi uma festa. Quando nós chegamos de trem na estação, fomos recebidos com banda de música. Hoje os veteranos mostram que não perderam o fôlego. Helmut continua colecionando com carinho todas as medalhas que recebeu nas provas de natação ao longo dos anos. Helmut preparou-se para assumir o comando da empresa com a disciplina de um soldado prussiano. Estudou engenharia mecânica em Hannover, na Alemanha, e durante 2 anos trabalhou em firmas alemãs que fabricavam máquinas para as indústrias de cacau e chocolate. Ele começou a trabalhar na Garoto em 62. E em 73, quando seu pai morreu, ele mostrou que estava pronto para assumir a presidência. O presidente é o que nós chamamos de chocolateiro. Então, na Europa, o chocolatier nasceu para aquilo. Um engenheiro que gosta do que faz, gosta dos produtos, a tradição da família, então ele se dedica a isso. E a gente sente isso quando visita a fábrica dele, quer mostrar tudo, mostra os aperfeiçoamentos, tudo. Então a gente sente aquele entusiasmo. A vocação de chocolateiro é um dos traços que Helmut herdou do pai. Henrique Meyer Freund, embora tenha prosperado no Brasil, sempre cultivou as raízes alemãs. Ele fez questão de ser enterrado aqui, nesse pequeno cemitério da cidade de Domingos Martins, perto daqueles que o ajudaram quando ele começou sua empresa. Nessa cidade, no interior do Espírito Santo, as tradições alemãs continuam até hoje. As crianças ainda reproduzem os costumes das 38 famílias de agricultores alemães que vieram para cá em 1850. O lado alemão, a ordem, a disciplina, o trabalho, a limpeza, são coisas que eu gosto. Helmut, esse alemão com sangue de capixaba, trabalha hoje para facilitar a vida dos filhos e netos desses imigrantes. Ele reservou dentro da própria empresa um lugar especial onde funciona o consulado da Alemanha no Espírito Santo. Helmut cultiva os vínculos com a terra da sua família, exercendo uma função importante para os 120 mil descendentes dos primeiros colonos. Ele é o cônsul honorário da Alemanha. Esse coral de funcionários da Garoto é a expressão mais afinada dessa mistura de capixaba com alemão. É uma outra maneira que Helmut encontrou de trazer a Alemanha para dentro da fábrica. Você vai ver daqui a pouco como morteiros, mas para alavancar o crescimento da fábrica,
ele acrescentou novos ingredientes a essa receita: máquinas modernas e um eficiente sistema de marketing. Esses pés de cacau que Helmut mantém no pátio da fábrica são uma espécie de totens. Todas as vezes que percorre essa pequena plantação, ele se lembra dos desafios que teve que enfrentar para construir o seu empreendimento. Fabricar chocolate num país que é o segundo maior produtor de cacau do mundo parece tarefa fácil. Na verdade, não é bem assim. A indústria brasileira de chocolate teve que enfrentar problemas sérios. Um deles foi a sazonalidade. As vendas explodiam na Páscoa e no Natal. E no resto do ano, se tornavam inexpressivas pelo reduzido consumo de chocolate no Brasil. Apenas meio quilo per capita por ano. O desafio foi tão grande que mesmo os gigantes do setor, como a Nestlé e a Lacta, se uniram às outras empresas da área e em 73 lançaram uma campanha para aumentar o hábito do brasileiro de comer chocolate. Essa é uma mistura energética, proteica e extremamente gostosa. Esse conceito nós começamos, as indústrias se uniram, a indústria, governo e plantadores de cacau. O Brasil é o segundo produtor mundial de cacau. Nós unimos uma campanha e de 73 a 85 gastamos aproximadamente 6 milhões de dólares em levar essa mensagem ao consumidor. A campanha durou 8 anos, o consumo triplicou e hoje é de 1,3 kg per capita por ano. Mas a expansão do mercado trouxe um novo desafio: o aumento da concorrência. Ao disputar esse mercado de 180 mil toneladas de chocolate por ano, a Garoto mostrou que tinha armas poderosas. Foi justamente a partir dos anos 70 que ela deu a grande arrancada para o crescimento. Uma fábrica de chocolates no Espírito Santo, ao lado da praia, pode parecer meio estranho, mas essa localização, que no início foi um acaso, hoje revela um posicionamento estratégico e um diferencial em relação à concorrência. A fábrica está a pouco mais de 100 quilômetros de sua principal matéria-prima, o cacau, e está perto dos maiores mercados consumidores do sul do país. O empresário do Espírito Santo percebe de que ele não pode se restringir ao mercado local. Ele tem que realmente sair, e a posição estratégica do Estado, nós estamos a menos de 1.000 quilômetros dos grandes mercados, né? São Paulo, 1.000 quilômetros, Rio, 500, Belo Horizonte, 500, e todo o Nordeste tem sido alcançado pela indústria do Espírito Santo. A localização ajudou a Garoto a superar em 73 uma das piores crises do setor, a explosão dos preços do cacau. A Garoto estava perto dos fornecedores, mas isso apenas não bastou. A grande virada aconteceu quando Helmut adotou uma política agressiva de marketing e substituiu o esquema tradicional de vendas com representantes por uma rede própria de distribuição. Lino Krolling foi o executivo contratado para comandar essa mudança. A estrutura comercial, então, era pequena, era frágil, eram representantes muito antigos, alguns já da terceira geração, voltados para outros interesses e que não estavam acostumados a uma atividade comercial mais agressiva. Então o Lino falou: bom, nós temos que começar a mudar esse pessoal, arranjar gente mais dinâmica, né? E uma das primeiras coisas que foram feitas foi a abertura do primeiro escritório regional de vendas da Garoto, com equipe Garoto, com gerente de vendas da Garoto, com vendedores da Garoto, com promotores da empresa. E isso foi no Rio de Janeiro, foi nosso primeiro escritório regional de vendas. O passo seguinte foi atingir os mercados do Sul, responsáveis pelo consumo de mais de 50% de chocolate do país. Helmut começou a investir pesado em marketing, até mesmo com publicidades polêmicas, como essa das pastilhas. Garoto, a pastilha que fala a nossa língua. Ela era um produto que permitia uma linguagem extremamente jovem. Então, é uma campanha que vende o produto e também faz a imagem institucional. A marca Garoto passou a ser identificada com atividades que, do mesmo modo que o chocolate, lembram energia e saúde. Patrocinar esportes, como essa maratona que acontece todos os anos em Vitória, também é uma arma poderosa do marketing da Garoto.
Rosana não é uma atleta como as outras. Ela é também funcionária da Garoto. Todos os dias, das 6 da manhã às 4 da tarde, ela trabalha aqui, controlando a qualidade de toda a matéria-prima que chega à fábrica. Mas quando sai do trabalho, Rosana se transforma. Troca a roupa de operária pela de judoca e mostra como conquistou tantos títulos. Tricampeã brasileira e bicampeã sul-americana de judô. Esse ano, Rosana conseguiu uma outra vitória importante, o patrocínio da Garoto. E agora pode sonhar mais alto. Uma medalha, acho que isso aí é o sonho maior, né? Mas o meu grande sonho até agora é participar dos Jogos Olímpicos. Vencer a concorrência com uma postura empresarial moderna não significa apenas adotar novas tecnologias e investir em marketing. Helmut sabe que seus principais aliados nessa vitória estão justamente aqui, dentro da fábrica. O que ele quer agora é transformar seus empregados em parceiros. E esse jogo envolve a participação nos lucros da empresa. No final do último balanço, cada trabalhador da Garoto embolsou 2,5 salários a mais. Até há bem pouco tempo, quase não se ouvia falar em 14º salário. Aqui na empresa, por exemplo, durante todo o tempo que eu trabalhei aqui, eu conheço o 14º salário. E isso se torna um atrativo para as pessoas que estão lá fora, né? O pessoal trabalha, eles têm interesse, eles cuidam bem das máquinas, mantêm a empresa limpa, olham muito a produtividade, eles querem saber o que nós fizemos hoje, o que cada turma fez no final do período. Da mesma maneira que procura envolver os funcionários nos resultados da Garoto, Helmut Meyer-Freund é hoje um homem totalmente identificado com a terra e a paisagem que acolheu os seus antepassados. Todos os dias, ele caminha pela praia com a sua mulher. E um dos projetos que está patrocinando procura justamente impedir a extinção da fauna que faz parte dessa paisagem. É com os recursos da Garoto que esses especialistas estão preservando os locais de reprodução das andorinhas marítimas do Espírito Santo. Segunda